para mais uma semana de aulas. E essa semana nós vamos falar sobre poema. Você sabe o que é um poema? Vamos aprender? Então tá bom. Trouxe para vocês um livro para nós identificarmos e compararmos a estrutura de um para o outro. Vamos observar? Esse livro aqui é um livro muito interessante. O nome dele é Um Cavalo Chamado Charlie. Né? O autor é o Márcio Costa. E aí a história desse livro é bem legal. Mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu quero que vocês observem, é a estrutura do livro, a forma como ele foi escrito. Olha, observem o tipo do texto. Vocês estão observando o tipo do texto? Olha, as próximas páginas. Olha, para se tornar um poema, nós precisaríamos aqui de versos curtos, né? Linhas com versos curtos. Nós precisaríamos também de uma estrutura diferente, ou seja, que essa história estivesse assim, escrita com menos linhas, né? A estrutura diferente, as linhas uma embaixo da outra. A gente percebe que uma termina antes, né, a outra depois. Então, ele não está organizado numa estrutura igualzinha, que a gente observa que está uma linhazinha terminando embaixo da outra. Ele está numa forma diferente, é um texto, mas não é um texto, não é um poema, não é uma poesia. E a poesia, ela tem uma estrutura diferente. Quando nós olhamos assim, uma poesia, a gente já consegue observar, mesmo sem ler, que aquele texto é uma poesia. Então, esse texto aqui, apesar da história desse livro ser super interessante, não é uma poesia. Trouxe para vocês um outro livro, que é o Tupi que Você Fala. É um livro interessante, né? É um livro até do Itaú Social. Eu fiz para o meu filho, né? E escrevi, e nós recebemos esse livro. Então, é uma história interessante, fala sobre os índios e tudo mais, mas eu quero que vocês observem a estrutura do texto. Ó, uma das páginas é assim, ó. As frases são curtas, mas é um poema? Não, porque na verdade não são nem... Algumas são frases, outros aqui, ó, é uma palavra só, né? Tupi, é só uma palavra. Então aqui, nós não temos uma poesia. Nós não temos uma poesia nesse texto, mas é um texto também muito interessante. Vou mostrar para vocês uma outra opção, um outro livro. Esse aqui é até o nosso livro de artes. E aqui nós temos uma música, a letra de uma música. A letra dessa música, ela tá, né? Os versos estão um embaixo do outro, mas nós não temos ainda uma poesia aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que seria a organização de uma poesia. Ó, nós temos aqui um poema, né? Uma poesia bem curtinha, que é a poesia que a gente vai trabalhar hoje, que está no nosso livro de língua portuguesa e que nós estaremos falando. Essa poesia é uma poesia problema. Por que problema? Porque ela é contestadora, ela apresenta um problema. Quer ver? Olha só, o nome é Comida de Gato. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Esse poema faz você, ó, pensar. Tem um problema. Quanto ele comeu? O que sobrou? É um problema. Você precisa pensar para resolver. Entendeu? Alguns poemas são usados para questionar, para perguntar, para fazer a gente, olha, refletir. E a estrutura desse poema também é diferente dos outros textos que eu tinha mostrado para vocês. Olha, observem só. As frases são curtas, algumas rimam no final. Olha, um exemplo. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um pratinho. Então, essa primeira estrofe, né? Esses primeiros versinhos foram lindos. Vocês perceberam que no final tem palavrinhas que são parecidas? O finalzinho? Então, são rimas. Rimas são palavrinhas com um final bem parecido. Elas se completam, né? Parecem, se combinam. Então, esse poema, né, é um poema interessante,
tá no nosso livro. Gostaria que vocês pudessem ler, acompanhar, procurar fazer aquele treino da leitura, né? Que é muito importante. E o principal, quero que vocês entendam a diferença de um texto, tipo, nós trabalhamos na semana passada o texto narrativo, né? Trabalhamos o texto informativo, trabalhamos o texto instrucional, a importância de cada um deles, a diferença de um para o outro. E essa semana o nosso texto é o poema. Ele é bem diferente dos outros textos, tipo de uma bula de remédio, de uma receita de bolo. Ele é diferente também de um rótulo, uma embalagem, né? Esse poemazinho, ele é escrito de uma forma diferente. Então, quando nós vamos escrever um poema, a gente já precisa pensar assim, ele não precisa ser grandão, não precisa ser curtinho. Ele pode ser curtinho, né? Mas a maior, para ele ter realmente sentido e ser um poema, ele precisa ter frases curtas, frases claras e curtas, e pode ter uma musicalidade, pode ter assim, olha, finalzinhos de palavrinhas que rimam, que combinam uma com a outra. Então é interessante você já pensar, vou fazer um versinho sobre família, sabe? Dá um tema pro versinho. Vou fazer um verso sobre amizade. Eu vou fazer um poema sobre amigos, sobre irmão, sobre quarentena. Que tal ouvir um poema sobre quarentena? Um beijo para vocês. A tia vai agora dividir com vocês um poema sobre quarentena. Eu gostaria que vocês refletissem nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Mas tem um poema bem bonito aí para nós pensarmos um pouco. Um beijo, até já. Permitam-me compartilhar com vocês o poema da professora Miriam Félix. O tema desse poema, conhecido de todos nós, quarentena. Olha, criança, a rua, mas olha daqui da janela. A rua parece tão nua, vazia, ninguém anda nela. Olha, criança, o parquinho, coitado, parece tão tristinho. O vento balança o balanço, mas ele brinca sozinho. Olha, criança, a estrada, mas cadê os carros passando? Parece velha, cansada, ninguém mais está viajando. Olha, criança, a escola, mas para onde foi todo mundo? Foram para dentro de casa, por isso esse silêncio profundo. Ninguém anda na calçada, a bola está guardada. Não tem criança na rua, cada um na sua. Eu sei, criança, o poema parece triste, não é? Ele fala da quarentena e ela ainda está de pé. Mas olha para dentro de casa, olha com muito amor. Perceba que tudo se abraça e a vida, ela ganha mais cor. Veja toda a família bem juntinha, reunida, conversando, se ajudando. É a coisa mais querida. O tempo de isolamento também traz reflexão. Para que tanta correria, tanta pressa e comoção, se a melhor coisa da vida está bem pertinho da gente? Nosso lar, nossa família, pois o hoje é um presente. As ruas estão vazias, mas está cheio o coração de amor, cuidados, alegrias, de esperança e união. Como disse a nossa professora, as ruas estão vazias, mas o coração, esse sim, está bem cheio. Nós, da Educação Adventista, seguimos trabalhando muito para que, quando nos encontrarmos novamente, seja um abraço profundo. Nosso convite para você é que nessa Páscoa você faça uma pausa. Conte as bênçãos, conte as coisas boas e perceba quantos motivos será que você tem para ter um coração cheio nesse momento. Vai passar. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Até lá, por favor, vamos nos cuidar. As calçadas voltarão a encher, as ruas lotarão novamente e nós seguiremos juntos, com o coração cheio de amor, de cuidados, alegria, esperança, mais uma vez, com as portas abertas e todos juntos em amor. Em nome da Educação Adventista, desejamos a cada um de vocês uma feliz Páscoa.